Tudo bem? Bem-vindo à Missão Digital. Hoje nós temos um tema interessante, vai ser a devoção a São José. Mas quem foi São José? Quem foi esse santo e por que eu ou você temos que buscar essa devoção? São José é o nosso pai espiritual. Acompanhe com a gente aí. Missão Digital é o nosso chamado, com amor e verdade, sempre lado a lado. Olá, tudo bem? Vamos começar mais uma Missão Digital. Hoje nós vamos ter um tema sobre devoção e, em particular, falaremos de uma devoção de um pai espiritual. Então, o nosso tema hoje, quem é o nosso pai espiritual? Um exemplo de devoção é, por exemplo, a São José. Então, nós vamos discutir um pouquinho, algumas ideias sobre quem foi São José. Bem, começamos hoje com essa pergunta. Renato, quem foi São José na sua visão, na sua imaginação? E aí, pessoal, tudo bem? Cara, São José, para mim, é uma referência nova, né? Não vou nova, assim, não nova do dia a dia, mas que a gente vem há pouco tempo falar de São José, né? São José é um personagem que vem nos marcando cada vez mais, né? Cada vez que a gente vai procurar coisas de São José, ele vem nos mostrando cada vez o quanto que ele foi importante para o que a gente tem da igreja hoje, né? E São José, ele me surpreendeu quando a gente vê algumas coisas que a gente tem encontrado de São José, a importância de São José na criação do nosso grande Jesus, né? Então, para mim, São José foi a referência de pai, né? O pai, vamos dizer assim, o pai adotivo de Jesus, né? Então, acho que esse foi o grande exemplo para mim. Ô, Tchê, e aí, tudo bem? Tudo bem. Tema diferente. Tema diferente. Devoção a São José. São José, assim, que vem na sua cabeça? Para mim, São José, além de ser pai e esposo dos dois nomes os dois nomes maiores da nossa igreja, né? Ele, para mim, foi uma pessoa mais humilde que os personagens da Bíblia mostram, assim. Então humilde, você carrega... silenciosa. Tá. É a humildade Virtudes. de São José que para mim me deixa maravilhado. Eu vou pedir pro Ricardo aqui, o nosso organizador desse podcast, para ele colocar uma imagem aí que as pessoas possam acompanhar de quem foi São José na visão de muitos. Então o Ricardo está colocando uma imagem aí de um São José que, se você fosse desenhar ele, você desenharia ele como um homem velho ou como um homem novo? Então o Ricardo está colocando uma imagem que é um São José mais velho. Na minha opinião, era mais velho mesmo. Na minha cabeça, Na sua veio cabeça. mais velho. Tudo que a gente vê de catequese, né? Toda vez que a gente lembra daquela catequese, quando a gente vê alguns livros, até hoje, São José como uma imagem de um senhor já, né? De um senhor aí dos seus 60 anos já, né? Uma pessoa, né, mais madura, assim, né? E aí eu vou agora contar para vocês uma experiência própria de São José, foi que eu fiquei em dúvida em relação à idade de São José, porque num período que eu estava vendo algumas igrejas, né, eu comecei a observar algumas imagens de um São José completamente diferente, não esse envelhecido. Eu comecei a ver uma imagem de um São José, um homem novo, um homem forte, um homem diferente daquela imagem artística que pintaram para nós. E aí eu fiquei em dúvida, né? Eu falei, mas espera aí, né? Como que a gente pode se aprofundar para saber a idade de São José? Assim, vocês pensaram já nisso ou não? Nessa questão como descobrir a idade de São José, né? Eu nunca tinha parado para pensar. E depois vendo essas imagens que você tá mostrando aí pra gente, aí você começa a ter um outro pensamento, né? Uma outra... O Ricardo vai agora mudar um pouco, né, a imagem, porque ele vai tirar a imagem de um São José velho e vai colocar a imagem de um São José novo. Que é o que você mencionou, né? Que assim, o artístico era ali dos 60, 70 anos, né? E até pela questão que a gente fala, né, do carpinteiro como a profissão, que eu acho que pelo que a gente vê na época, é uma profissão até bem conceituada, né? Que o carpinteiro, ele era a gente conversava até que antes, é um artesão, né? Só que sempre que a gente vem na cabeça, vem aquela pessoa, né? Mais experiente. E aí o Ricardo trouxe para nós, então, e para quem está assistindo, um São José novo. Então, quando eu comecei a olhar essa história da idade de São José, eu fiquei em dúvida por onde, né?
Por onde nós vamos descobrir algo sobre São José, sendo que na Bíblia, quantas palavras falam sobre São José? Muito pouco. Não tem nada da voz de São José, né? São José nunca falou em nenhum dos evangelhos. Não tem nenhum trecho na Bíblia que tem São José dizendo alguma coisa. Exatamente. E muito pouco, até interessante. Quanto que seria esse muito pouco, né? Quem falou de São José? Aí você contar lá, vão ter 14 passagens, né, mais ou menos, de São José nos evangelhos. Então significa que ele foi importante, que ele está lá contabilizado, não é tão pouco assim. Falaram de São José, só que ele não falou, né? Eu fico com a mensagem de São Mateus que fala no Evangelho de que ele era um homem justo. Essa palavra para mim, de justo, já diz muita coisa sobre a vida de São José, assim, né? Mesmo ele não tendo aparecido muito, as poucas palavras que falam dele na Bíblia é de um cara muito, muito justo, muito fiel àquilo que Deus colocou na vida dele, que é a criação, que é a companhia de Maria e de Jesus, né? Então agora vamos fazer vamos imaginar um pouquinho sobre a idade de São José, e aí eu vou convidar vocês e quem está assistindo de pensar o que São José fez. Se você olhar nos evangelhos e pegar os trechos que ele percorreu, tá bem? Então quando ele decide ali junto com Maria, ainda não tinha nascido Jesus, vamos procurar um lugar para nascer Jesus. Caminha. Depois nasce Jesus, e nós temos no evangelho toda a narrativa da perseguição. Ele vai para onde? Egito. E ele vai para o Egito e fica lá no Egito. Não vamos nem contabilizar ainda o tempo do Egito. Vamos fazer um parênteses que a gente não vai entrar nesse detalhe. E depois você volta do Egito, de novo, todo esse caminho, para chegar na onde ele realmente estabeleceu a Sagrada Família. Você parar para pensar o tanto que ele caminhou, não dá para imaginar que um homem de 80 anos, 90 anos, com todo o respeito àqueles que fazem, né, maratonas, peregrinações, mas você fazer uma caminhada naquele tempo, né, sem ter todos os suportes que nós temos hoje, para a verdade, não é uma coisa simples, né? A gente não consegue nem imaginar, né? Porque a região já não era uma região muito propícia para esse tipo de atividade, a caminhada, né? O solo, o clima, né? E a distância que ele percorreu, a gente não consegue nem mentalizar hoje, né? O que seria isso hoje, a distância da... Um exercício simples que pode ser feito pega no Evangelho, né, o trecho Nazaré, Belém, Egito, e vai fazendo essas conexões, que você vê um mapa, já existem alguns mapas, que foram mapas utilizados para tentar fazer toda a perseguição da família, da Sagrada Família. Já é algo impressionante, porque calculando isso vai dar em torno de 600 a 800 quilômetros, quando você pega alguns mapas já investigados. E aí eu fiquei mais curioso, porque eu disse que tem um parênteses que é o tempo que ele ficou no Egito. E eles andaram, eles ficaram caminhando. Tanto é que existem ainda hoje alguns lugares que acreditam que a Sagrada Família esteve no Egito, tornou-se até ponto turístico religioso. Tem pessoas que vão lá para ver esses lugares. E aí teve recentemente uma pesquisa conduzida dentro da Universidade Eclesiástica da Espanha, de São Damásio, se não estiver errado, mas eles estimaram a quantidade de quilômetros que a Sagrada Família poderia ter andado no Egito. E é algo assim absurdo, porque pode ter sido quase 2.000 quilômetros de caminhada. Sem contar, como ele era judeu, São José tinha que fazer o quê? 3 vezes ao ano, respeitar o que as regras e as leis diziam, de ir a Jerusalém. Da onde ele morava, vai a Jerusalém. 3 vezes por ano. Faz a multiplicação, começa a pensar. Você que foi um cara de triatlon, dá para se fazer isso com uma pessoa assim, por volta dos 80, 90 anos? Ou... Não, pensando difícil, nisso né? É difícil. Pensando nisso, ele devia ter aí seus 35, 40, no máximo. Gostei. 30, já estamos começando a trazer um São José, a pintar um São José que nem o Ricardo colocou. Vamos lá, 35, 40... um chute, Renato. Eu já fico pensando já até na questão dele, por exemplo, aceitar tudo isso também. Ele não poderia ser uma pessoa muito velha também, né? Porque com seus costumes, com as suas tradições, já pensando nisso, ele não iria aceitar essa situação, né? E assim, ele não estava sozinho, né, Renatão?
Ele tava com uma criança, um bebê, e tava com Uma menina. uma menina de 16, 17 anos. Então aí começa, né? Essa interrogação foi a que eu tive, porque eu sempre tive esse São José pintado de velho, comecei a ver imagens de um São José novo, fiquei curioso, falei, eu vou começar a ver, né, como que a gente tem estudos e referências para entender essa. Mas quando você começa a aprofundar, e aí eu acho que o Renato comentou bem, nós nos aprofundamos muito pouco em São José. Sim. Exatamente. Então aí por isso que ele ficou meio ali, a gente, né, não vê nada, ele falando nada, né? E aí eu comecei a olhar, falei, não, deve ter como entender um pouco melhor a idade. E a questão dos quilômetros é uma questão, né, significativa para se colocar, não pode ser uma pessoa tão velha, né? Mas tem algo muito interessante, que aí eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando nós lemos no Evangelho de São Lucas, tem uma apresentação, né, um momento muito interessante, que é quando Maria vai visitar a sua prima Isabel. E lá tem, né, vamos lembrar aqui, o Zacarias, pai de João Batista, naquele momento ele estava sem falar nenhuma palavra, né? Então lembrados que ele ficou ali, né, esperando, né? Escreveram na tabuinha. Foi escrever na tábua que o nome ia ser João. Mas imagina a situação, vamos tentar aqui imaginar. Como que deve ter sido aquele encontro, né? José, Maria, e estava lá Isabel e Zacarias. Mas quando você lê em detalhes em São Lucas, o que eu quero dizer é, São Lucas deixa muito claro, você pegar a Bíblia nossa e ler, que Zacarias era um homem velho. Lá está escrito, você pode pegar as traduções aí, lá tem um homem velho. Isso já mostra o que seria o homem velho. É a visão realmente de Zacarias, aquele homem mais velho. Só que no mesmo evangelho, se você continuar lendo um pouquinho, capítulo 1 até o final, você vai ver que tem um momento onde Maria, né, tem ali o encontro, né, da maneira que São Lucas narra, como um homem, que é São José. São Lucas não coloca um homem velho. Não. Olha que no trecho, como ele escreve, ele fala muito claramente. Zacarias, um homem velho. E José, um homem. Pronto. Mas quantas vezes eu li isso aí e nunca parei para pensar? Verdade? Quantas vezes nós ali lemos na liturgia, ou já tivemos essa passagem, contato com essa passagem, a gente nunca despertou esse olhar em relação qual era a idade verdadeira de São José. Daí eu fui mais curioso, e aí eu achei um material que mostra que quando o São Lucas escreveu em grego, né? O Evangelho. E aí, o que acontece? Você pega o trecho de Zacarias. Qual era a palavra usada para falar um homem velho? E qual era a palavra para falar um homem? E aí tem, lá do grego, eles usavam uma palavra para dar um intervalo de idades. E aí que tá. Nessa tradução, no original do grego, lá tá muito claro. A palavra usada para Zacarias é de um homem que teria mais de 60 anos. E a palavra usada para São José era de um homem que teria no máximo 45 anos. Essa para mim foi a grande sacada de quem estuda liturgia, de pegar o texto original em grego, fazer a referência dessa palavra em grego que representa como intervalos de idades. Então não é que nem a gente, quantos anos você tem? 13. Quantos anos você tem? 48. Não. É por idade. Ele usou em termos de idade. Então naquele momento, São José, ali descrito, já não é esse homem velho que foi pintado pra gente. Tá surpresa para você ou não, Renato? Muito surpresa. Você fala, por exemplo, Cássio, para as pessoas que estão assistindo a gente, na época, tipo, falar um nome, São Lucas, falar que Zacarias era um homem velho, esse velho, ele nos remetia a 60, a uma pessoa de 60. Exatamente. Já um homem, falar na Bíblia, na época, falar sobre um homem, a idade dele seria até... Exatamente, da maneira que São Lucas escreveu no grego, ele deixa muito claro isso. Zacarias era um homem velho e tinha lá provavelmente mais que os seus 60 anos. Não vamos cravar a idade certa, Zacarias? Não, sim. Mas realmente era um homem velho. Biologicamente seria muito mais difícil dele ter filhos. Então, tanto é que né, quando o anjo avisa a Nossa Senhora, olha, sua prima também, porque a Deus nada é impossível. Já para São José, não. Ele São fala Lucas só deixa, de um homem. E aí vem lá do grego que não era um homem velho. Era um homem que teria ali por volta até os seus 45 anos. É muito interessante.
E aí, nessas suas viagens, tudo, você começou a ver, de acordo com as fotos que nós vimos aí, de ver uma outra imagem de São José. Exato. E o Ricardo colocou as imagens, eu tenho assim na minha mente, porque eu tirei a foto, né, de algum São José que eu Essas imagens aí foi foto que você tirou. Fui eu que tirei. E eu achei muito legal que uma das imagens tá um São José forte, assim. E forte porque se você pega um pouco dos estudos arqueológicos, eles acreditam que Jesus não era um homem fraco, né? Então, assim, até pela questão do povo daquela época, mas é um detalhe muito complexo para a gente entrar hoje na discussão. Sim. Mas vamos voltar a São José e vamos pensar. Nessa imagem tá um São José forte, um São José que cabia dentro do colo dele Nossa Senhora e o menino Jesus no colo de Nossa Senhora. Essa imagem para mim é a mais surpreendente que eu vi. Eu tirei a foto e falei, São José forte, São José tão forte no sentido musculoso, cabia a esposa no colo e junto da esposa o menino Jesus. Imagina isso, ele protegendo, como você disse no começo aqui, a joia de Deus, certo? O tesouro. E a mulher escolhida de Deus. Ele era esse homem protetor. Então essa imagem que o Ricardo está mostrando é um São José realmente que chama atenção. E se você olhar a imagem que está ali até com neve, né, é uma outra imagem que para mim chama muita atenção. Porque quando você olha São José dessa maneira, quem é esse São José? Ele está fazendo o quê, né? A imagem ali está mostrando o menino Jesus sentado. Essa foto foi muito curiosa. Nós fomos era um domingo. Nós estávamos numa cidade, a Ana e os meninos, e nós fomos procurar a missa de domingo, e aí nós encontramos uma paróquia, que era a paróquia de São José. E era uma escola, né? Então a paróquia junto com a escola. Então nós entramos, foi uma cidade que nós estávamos visitando, e eu vi essa imagem, cara. E eu falei, olha que São José completamente diferente. Porque o que ele está fazendo ali? Quando você olha para a imagem e Jesus sentado ali. Às vezes é difícil de ver. Carinho? Não. Sabe o que ele está fazendo? Exato. Ele está ensinando. Tem um livro ali embaixo, aqui pela imagem não dá para ver. Tá. Tá com neve ali. Isso, e tem um livro. E é São José explicando. Sabe que nem você vai explicar seu filho algum? Para você explicar um tópico de matemática, um tópico de história, um tópico de português, você tá ali, você aprendeu para falar. E me chamou muita atenção porque também ninguém sabe, né, do intelecto de São José. E aí é outra coisa que me chamou muita atenção. Porque São José era um homem muito inteligente. Cássio, gostaria que você falasse sobre essa questão que a gente estava comentando antes aqui, sobre... Ele era da descendência de Davi, né? Exato. Isso quem diz é São Mateus, hein? São Mateus logo no começo lá, né, começa a falar... Abraão, e vai contando toda a história. A gente acha que aquilo lá é só pra não, isso aí é só pra ter na Bíblia. Não, ali tem um ensinamento gigantesco. E aí chega na descendência de Davi. Então, quer dizer, ele poderia ser um cara muito, muito grande, em alto escalão da sociedade, ou até mesmo um rei, né? Ele era um herdeiro de Davi, né? Do trono de Davi. Existem estudos e digamos, doutores da igreja e teólogos que avaliam, né, ou avaliaram que São José poderia, naquele momento, até ser um rei escondido por conta das perseguições. Bem, esse é um assunto extremamente difícil também, mas é super interessante porque aí você contextualizou. Ele não era um homem qualquer sem formação intelectual. Não. Tanto é que tá aí, ele ensinando Jesus. E aí a gente também vem para um outro ponto que eu estava pensando aqui. Imagine o que foi para ele. Largar tudo que ele tinha, porque se ele era o carpinteiro, vamos dizer assim, ele tinha o seu estabelecimento. E ele tinha a sua clientela. E de repente, ele larga tudo, foge para o Egito, e aí? Como que fica? Né? Qual é a virtude para você você falando exatamente isso, qual é a virtude de São José que te chama muita atenção que você fala, eu preciso ter isso como um modelo? Eu acho que ele ser desposado, né? Da coragem dele enfrentar isso. Né, dele acreditar no que ele tinha um plano para ele, né? Que acho que aquilo que a gente sempre fala, né? Deus tem um plano para nossa vida, né? E tinha um plano para ele. E ele conseguiu, através de tudo que ele estava passando, eu acho que ele conseguiu sentir, através dos sonhos, né? Que isso que eu acho que é muito importante, olha a intimidade que ele tinha, que através dos sonhos,
ele conseguia buscar isso, e ele teve essa coragem de fugir para o Egito e de lá encarar tudo que ele tinha que encarar, né? Eu acho que não só por isso também, porque eu acho que pensando assim nos dias de hoje, imagina o que ele ouviu, né? Quando, de repente, uma menina grávida, né? Primeiro, ele negou em silêncio. Eu acho que isso, como qualquer um de nós, mostra o lado que ele tinha como nós, humano. E, ao mesmo tempo, como que ele tinha também essa busca de querer algo, né? Porque se a partir do momento que ele negou em silêncio, ele também estava aberto a aceitar aquilo que Deus tinha para ele. E através do sonho, ele recebeu esse sonho e o anjo falou para ele. Só na sua fala você colocou aqui algumas virtudes que são assim modelos para nós. Mas olha, em relação à obediência, Deus enviou um anjo e falou, você vai para o Egito. Ele não questionou. Não questionou. Pegou e foi. Então, assim, já vem uma virtude clara para nós, né? A obediência. Eu acho que esse é um ponto. A coragem. A coragem de enfrentar o novo, a coragem de enfrentar o desconhecido. Com uma responsabilidade de levar o menino Jesus. Então, só essas virtudes aí chamam muita atenção. A humildade. A humildade também é uma virtude. A humildade de aceitar, exato, de aceitar a mudança. E o mais curioso que eu fico, assim, eu coloco isso na minha cabeça como algo para eu sempre estar lembrando. Quando eles vão ao Egito, né, a Sagrada Família vai ao Egito, e se nós lembrarmos como era o Egito, era uma terra de deuses, de idolatrias. Verdade. Ou seja, eles enfrentaram um ambiente completamente diferente do que os judeus ali no momento da formação deles estavam vivendo, de um monoteísmo, era um Deus. Lá não, lá são deuses. E aí eu trago aqui para nós, né, já que nós estamos refletindo sobre São José, algo para se pensar. Existem vários deuses nas nossas vidas, né? São deuses que nós vamos criando. Nós falamos que adoramos a um único Deus, mas às vezes aparecem deuses em nossas vidas e a gente vai se prendendo e se perdendo por eles, né? São Tomás de Aquino ele fala que existem 4 deuses que são muito perigosos na vida do ser humano. Ele fala que é o poder, o dinheiro, o prazer e a fama. Poder, dinheiro, prazer e fama. Esses 4 deuses vivem, e é verdade, hoje, São Tomás de Aquino falou há séculos atrás, mas pensa na nossa vida. Faz sentido isso para você? Ou seja, são deuses que nos levam a afastar do Deus único. Poder, prazer, dinheiro e fama. Porque isso é uma realidade. Isso São Tomás falou há quantos Alguns anos séculos atrás. Entendeu? E cravou o que está acontecendo hoje, né? Porque nós temos essa busca, né? E é muito perigoso, porque nós estamos muito próximo do prazer. E se tornar um Deus em nossa vida e nós deixamos de seguir o que Deus quer por causa dos nossos prazeres. E eu acho que isso a gente tem que pensar até dentro do que a gente vive da nossa comunidade, né? O quanto que a gente tem que tomar cuidado com esses deuses dentro da nossa comunidade, né? Porque a fama, o poder, os prazeres, né? E o quanto que isso que a gente tem que lutar contra isso. E às vezes, sem perceber, a gente está dentro deles, né? E é por isso que eu faço a conexão com São José, tá? Eu aprendi na minha vida a rezar a São José e pedir intercessão dele, justamente quando eu tenho que enfrentar essas situações. Por quê? Nós estamos falando de fama, mas nós não estamos falando que, olha, nós vamos virar um artista famoso, né? Mas e quanto que a fama causada pelo uso excessivo de redes sociais nos prejudica? Muito. Querendo ou não, nós precisamos de fama, nós precisamos de curtida, nós precisamos de gente gostando. De visualizações. Visualizações. Então essa fama não é aquela fama lá da antiga, o cinema, a televisão, não, é a fama do dia a dia. Os prazeres, né? Tanto que a gente luta com prazeres mentais e o prazer da carne, essa disputa que a gente tem por dinheiro, por necessidade de crescer, tudo isso está dentro do nosso. E o poder, né? O poder da nossa vaidade. Então esses 4 deuses, quando eu vejo que eu estou ali me perdendo, eu rezo muito a Deus e peço a intercessão de São José. E é por isso que, para mim, eu tenho, né, São José como... Eu sou devoto de São José. E eu acho interessante, né, o Renato falou isso no começo, antes da gente iniciar a gravação, de que nós temos uma devoção a São José.
Nós somos devotos. E devoção não é uma adoração ao santo, né? Não. Mas é simplesmente uma maneira da gente chegar mais perto de Deus. A devoção é isso, né? Como você olha para o céu e tem um monte de estrelas, se você colocar um binóculo ou uma luneta muito bem ali ajustada, se enxerga muito melhor, né? Os detalhes do céu, das estrelas, dos planetas. Para mim, a devoção é isso. A gente enxerga muito melhor os planos de Deus quando você tem alguém para você ser devoto. E aí vem o tema, pai espiritual. Nós fizemos até agora um bate-papo, mas o tema principal é São José como pai espiritual. E eu acho que o primeiro ponto aqui que nós gostaríamos de transmitir para as pessoas é: São José não foi um homem tão velho quanto pintaram para nós. Não. Esse já tá... Isso Esse já dá já pra tá gente... meio... Você conseguiu mostrar pra gente que, através de exemplos, tudo, principalmente pra mim, né, que ficou a parte de ir pro Egito, né? Essa é interessante. Essa é interessante, porque ele não estava indo sozinho, com água, com uma equipe de apoio, água de 5 em 5 quilômetros. Não. Foi uma luta e foi um caminhar. E aí o interessante é que a pergunta, talvez, Renato, é: quando você viu um São José velho, né? Mas por que artisticamente pintaram São José velho? O que vocês acham, assim? Eu acho que por ele ser o guardião dessa família, eu acho que a cultura da igreja, tudo colocou ele e falou: não, então vamos São José colocar como esse aí. Né? vamos colocar ele como um cara experiente, porque ele teve a responsabilidade de cuidar, Não né? podia ser qualquer Não podia um, né? ser muito novinho aí, um novinho qualquer aí Sim. para cuidar de Jesus e de Maria, né? Então... Você pensa como? Você tem essa mesma ideia ou não? Rapaz, o negócio hoje tá diferente, né? Então até com imagem aí, né? O podcast tá legal hoje. Eu acho que ainda fica muito forte, né? Essa imagem desse homem velho, né? Porque a gente cresceu vendo isso, né? Cresceu estudando dessa forma, né? Essa representação. Essa representação, né? E essa responsabilidade que ele tinha, ao mesmo tempo que não poderia ser muito novo, como o Tia falou, né? E não poderia ser também muito velho pela questão de tudo que ele teve que enfrentar também. Né? E eu acho muito interessante que Abraão foi um homem realmente muito velho. Né? Então, assim, Abraão é o pai da fé e ele que leva isso, né? Então, nós carregamos, às vezes, né, essa mentalidade lá de Abraão escolhido por Deus como um homem muito velho. Só que existe uma discussão e uma parte de um estudo dentro da Igreja Católica que tenta melhorar um pouco essa identificação da idade de São José. E existe um apócrifo que narra o encontro de São José ali junto com a família dele, Maria, e coloca como um homem realmente muito velho. Isso foi um apócrifo que encontraram e que foi colocado. Mas lembrando que apócrifos não são inspirados por Deus, né? Não são, tanto é que não entram, né, dentro da liturgia. Nós não temos isso na nossa Bíblia. Mas existe uma análise de que alguém ali colocou que São José era muito velho. Só que quando você vê as pessoas explicando isso, eles falam: olha, tinha uma justificativa. Dentro do contexto de preservar a virgindade de Nossa Senhora. E aí vem um outro tema. Exatamente. Um homem mais idoso, né, Tchê? Não era tão viril. Isso, exatamente. Ele já podia respeitar mais. Concorda? Maria. Entendi. Concorda que aí faria sentido. Olha, vamos pintar ele bem velho, que aí ninguém vai ser contra o que Deus falou, que Nossa Senhora é pura. Então vamos pintar ele bem velho ali, e a igreja leva isso pra frente. Mas aí é que tá, Cássio, quando você nos mostra essas imagens, aí a gente vê a santidade dele, né? Porque se a gente tá apontando um outro São José de uma outra idade tudo, aí ele se torna muito mais santo do que a gente imagina. Porque aí é muito mais difícil, né? Eu acho que porque ele tá no auge aí. E tanto que 33 anos depois, pensando no que a gente vê pela crucificação de Cristo, quem que estava lá? Maria. E pensando na idade de São José, quando ele recebeu essa notícia, e depois pensando na média de idade do povo daquela época, vamos dizer assim, a perspectiva de vida, a gente consegue ter mais ou menos também uma ideia de quantos anos ele tinha. Né? E só para não perder o gancho com o que o Tchê falou, é uma verdade, porque aí vem mais uma virtude.
A castidade, certo? A castidade. Agora, além de tudo que o Renato falou, obediência, humildade, estar atento ao chamado de Deus, ainda tem a castidade, porque ele era um homem que não era lá tão velho como foi pintado. E aí você trouxe um ponto importante, né? A crucificação. Porque, de acordo com essa... Se você fizer essa análise, tem um padre que escreveu a consagração a São José, depois nós podemos comentar sobre esse livro, mas ele fala algo que eu acho muito interessante. Ele comenta que São José era um homem novo, e ele acredita nisso, que isso talvez seja o motivo do plano de Deus de São José não estar no momento em que Jesus é preso e é levado à crucificação. Porque imagine um homem que fez tudo o que São José fez quando alguém tentasse pegar o filho dele. Ele ia ter um machado na mão, ele ia ter o que fosse na mão, e talvez ele não ia deixar acontecer daquela maneira que Deus tinha planejado. A ação dele humana, né? Então aí esse padre fala isso. É por isso que não se conta mais sobre São José a partir do momento que Jesus vai para o seu ministério público. Então não tem mais São José, né, nos evangelhos. Aí ninguém mais fala de São José. Mas a gente começa agora a entender e conectar essas ideias. Realmente São José não era aquele homem tão fraco e tão velho como muitas vezes foi pintado. A gente já cria. E aí que é a história do nosso pai espiritual. Que é aquele que nós hoje realmente devemos ter essa devoção. Criar essa devoção. Né? Eu acho que a nossa igreja hoje, ela passa por dificuldades. E todas as vezes que a igreja passou por dificuldade, sempre um papa, ele recebe algo de Deus, uma inspiração. Para trazer, né, mensagens de Deus. E aí nós temos papas que trouxeram São José. Então existem papas que falaram, não, vou colocar São José como patrono da nossa igreja. Então, patrono da Igreja Universal, São José. Logo depois que o Papa anunciou isso, o que acontece? Temos a primeira aparição de São José, ou uma aparição muito interessante, que é com Nossa Senhora na Irlanda. Foi na Irlanda, Cássio? Foi na Irlanda. Conta pra nós isso aí. Por volta de 1800 eu não vou falar cravar exatamente, mas antes de 1900, tem, inclusive hoje existe uma Nossa Senhora lá na Irlanda, uma igreja, uma matriz, onde tem essa pintura, que é justamente a aparição de Maria, José e tem um cordeiro. Então essa é uma aparição que foi registrada por algumas pessoas, foram poucas pessoas, foram por algumas pessoas, e essas pessoas narraram, todas elas, que Maria não apareceu sozinha. São José estava lá. E foi logo depois que um papa anunciou São José como patrono universal. Logo depois, mais um anúncio. Agora São José entra dentro de uma discussão de concílio, né? São José agora, mais uma vez, é colocado. O Papa, então, mais uma vez, coloca São José. E vou aqui me arriscar a dizer, mas foi o Papa Leão XIII que vai e fala sobre a importância de São José, mais uma vez. Aqui, ó, nas minhas anotações, padroeiro da Igreja Católica, quem declarou foi Pio IX. Obrigado, Tchê. Aí, Pio IX. Excelente. Pio IX, então, declara patrono da Igreja Universal. Depois, Papa Leão XIII. Papa Leão XIII, então, tem a encíclica de São José. Eu falei concílio, a encíclica de São José. A primeira. O que acontece logo depois? Porque o Papa Leão, final ali, morreu por volta de 1900, no início de 1900. O que acontece depois? Vamos lembrar uma aparição de Nossa Senhora, aí vocês me ajudam. Famosa ali. De Fátima. Fátima. E para uma daquelas crianças, né? Uma das crianças, que agora eu não vou lembrar qual foi, diz que São José estava naquela aparição de Fátima. Aliás, Fátima, isso é um ponto interessante. Fátima é uma das 3 aparições que a nossa Igreja Católica tem um estudo científico e permitido a ciência entrar e discutir em detalhes. São as 3 aparições, né? Guadalupe, Fátima e Lourdes. Vai ter um podcast só sobre isso, mas enfim. Fátima foi uma aparição onde São José também estava, junto a Nossa Senhora. Então, a igreja, toda vez que precisa, em momentos difíceis, porque eu não comentei, mas os papas viviam dificuldades ali. Né? Então, o Papa, qual foi o Papa que anunciou? Pio IX.
Eles estavam vivendo um momento de crise, de fome, de muita dificuldade na Europa. E aí aparece na Irlanda São José junto com Nossa Senhora, ou Nossa Senhora junto com São José. Cássio, escutando você falar com essa paixão toda, para as pessoas que estão nos ouvindo aí, é apaixonante esse tema de São José, né? É muito... Acho que as pessoas têm que começar, porque a gente pensa em santos, a gente pensa em Santa Terezinha, e assim, eu nunca tinha parado, juro pra você, eu nunca tinha parado pra pedir a intercessão de São José. Tô me abrindo aqui pra você, porque e a partir do momento que eu comecei a estudar pra vir aqui ter esse papo com você, eu tô sentindo no meu coração agora a importância da gente pedir. Porque assim, ó, se você for pensar hierarquicamente, na igreja, tem Jesus, tem Maria, que é o que teve contato com ele, e depois. E depois, liturgicamente ou teologicamente, né, melhor, não liturgicamente, mas teologicamente existem palavras para se definir. Adoração a Cristo, adoração a Deus. Claro, a gente... E devoção, né? Então, aí, digamos assim, na ordenação que você colocou... Na hierarquia, né? Na hierarquia, realmente, a devoção. Nossa Senhora. E a devoção a seguir? São José. São José. A devoção depois, existe até a nomenclatura, teologicamente, eu não trouxe aqui, mas teologicamente tem uma nomenclatura. E aí depois a devoção aos demais santos. E Nossa Senhora não vai achar nem um pouco ruim da gente agora, quando rezar para ela a intercessão, pedir também a intercessão de São José. Porque se você for pensar no dia a dia da família sagrada, da Sagrada Família ali, Jesus, ele dava ordem ali, São José dava ordem para Jesus. Jesus, não faça isso. E agora lá no céu? Ensinando. Entendeu? Eu gostei da sua colocação sobre a devoção, porque inclusive grandes santos são devotos de São José. Você pega Santa Teresa d'Ávila, que era... Exatamente, eu escutei falar e dela. Ela era uma santa, digamos assim, com alto nível de intelectualidade, uma santa extremamente, do ponto de vista espiritualizada, e ela sempre falou de São José. Inclusive tem o desafio de Santa Teresa d'Ávila. Ela falou, você não precisa acreditar em mim não, você não precisa pedir para mim. Mas eu desafio você a pedir qualquer coisa a São José, que eu tenho certeza que ele vai te atender. Então, para as pessoas que estão aqui acompanhando, São José não é só aquele santo que se pede por alguma questão profissional. São José é um santo que você pode pedir qualquer coisa à intercessão de São José. Porque ele era o pai adotivo, e o pai adotivo a gente pede. O pai adotivo tá ali para patrocinar alguma coisa. E aí eu pergunto também, assim como a igreja passou a hoje falar muito de São José, o que foi a virada de chave para você? Foi algum livro que você leu? Foi alguma coisa que te chamou a atenção? Isso é muito legal a sua pergunta, porque no ano de 2020, vamos lembrar, 2020... Bem, fugiu exatamente o ano, mas resumindo, nós tivemos o anúncio pelo padre, o pároco da Nossa Senhora do Carmo, o padre Rodrigo, falou, olha, nós vamos falar, como já o Papa Francisco declarou o ano de São José, nós vamos fazer um curso de São José. E foi ali próximo da época do Covid. Pandemia, por isso que eu estou aqui tentando lembrar exatamente que ano que foi, mas foi próximo foi quando começou, ou meados da pandemia. Então, 19, 20. 20. Eu tô para chutar 21, mas enfim, o padre falou, nós vamos fazer um curso São José. E aí eu falei, ótimo, vou estudar mais sobre São José. Ali foi a minha virada de chave. A partir daquele momento... É apaixonante. O curso que nós tivemos ali, eu comecei a cada vez mais buscar ter esse contato com São José como pai espiritual. Comecei a pedir intercessão, comecei a entender mais quem foi São José, a estudar mais sobre São José, e eu acho que foi esse foi a grande, digamos, a virada de chave. E é curioso que se você olha dentro da nossa paróquia, né, Nossa Senhora do Carmo, não tem uma imagem de São José, né? E de novo, nós não adoramos imagem, mas não tem uma imagem de São José. E se nós um dia, né, pretendemos que se torne um santuário Nossa Senhora do Carmo, né, nós precisamos ter um espaço de orações e dedicações a esse homem que protegeu nada mais, nada menos do que só Jesus e Maria. Então esse é o pai espiritual que eu acho que nós somos convidados a conhecer mais. Bem, esse foi só um bate-papo, mas nesse curso de São José nós aprofundamos muito mais,
Então é até uma propaganda, né, para quem tiver oportunidade, que da próxima vez que for oferecido esse curso, que possa aprofundar o conhecimento, entender um pouco mais de São José. Um livro aí pro pessoal. O livro que eu acho muito interessante é um livro que já foi traduzido, desse padre chamado Donald Calloway. Ele escreveu um livro chamado Consagração a São José. A história desse padre é fantástico, porque ele vem de uma vida completamente conturbada. Ele, inclusive, o testemunho dele é muito bonito, porque ele é um padre americano, ele teve um problema de envolvimento com tráfico, e ele ficou um tempo ali pensando tudo errado que ele tinha feito durante a adolescência dele, e ele pensou até em acabar com a própria vida. E aí ele tem um momento de conversão muito forte com Nossa Senhora, e aí depois ele é apresentado a São José. Ele decide mudar completamente a vida dele e ele vai entrar no seminário. A história dele é fantástica, um dia a gente pode falar desse padre. Mas enfim, ele escreveu esse livro, Consagração a São José, e ele coloca 33 dias de consagração. E esse é um livro que vale muito a pena porque você consegue aprender de São José e vivenciar cada dia uma proximidade com esse santo. Colocar para o pessoal que está assistindo a imagem depois do livro de São José. Depois a gente pode pôr como chama lá? Quando põe embaixo lá. Pelo menos vai anunciar esse livro. Até eu estava estudando sobre esse tema, o padre Paulo Ricardo, ele indica... o curso dele é fantástico. Ele tem um curso, né, sobre São José, e ele indica esse livro também. O curso, bem lembrado, o curso do padre Paulo Ricardo, excelente, eu acho que assim, é uma forma de todos nós conhecemos, de um padre que eu admiro muito, que é o padre Paulo Ricardo, no sentido de conhecimento, de estudo, então assim, né, óbvio, ele é referência. Eu trouxe o livro porque o livro esse livro, que é o do Donald Calloway, olha lá, o Father Donald Calloway. Nós estamos muito bem hoje, né? Hoje e aí, esse livro foi traduzido, e eu vou dizer mais, hein, esse livro é muito interessante porque logo depois que ele escreveu, foi traduzido em várias línguas, porque ele fez esse chamado de evangelização, de divulgar São José para o mundo todo, esse padre americano. E aí logo depois, sabe o que ele fez? Ele escreveu um livro, em 2023, que era um livro que é Consagração das Famílias e das Crianças a São José. Esse é um livro que foi publicado agora, esse ano, 2025, em português, foi traduzido. Então é outro para quem está assistindo, de poder buscar mais conhecimento em relação a São José, como consagração. Fazer essa consagração a esse pai espiritual. Mas para encerrarmos aqui, tem muita coisa de São José, hoje nós não vamos conseguir fazer. Você tinha muita coisa aí para poder discutir. Eu estudei, mas o que, assim, o despertar, né, das pessoas que estão ouvindo a gente, até meu mesmo, do Renatão, é de saber que tem muita coisa sobre São José e que a gente tem que ter um olhar diferente para esse santo, esse homem que, como eu estava estudando, eu escutei uma frase: para Maria apareceu o anjo para falar que ela estava grávida do Senhor. São José foi muito mais exigido, que ele teve que acreditar no sonho do santo, do anjo. E tem essa intimidade de São José. Então, pensa num homem que foi exigido, que teve essa responsabilidade. Então, isso despertou, essa conversa despertou em nós, assim, e espero que você que esteja em casa também desperte em você essa busca por São José, esse pedido de intercessão de São José na sua vida, na nossa vida. E os pedidos, né, Renato? Os pedidos no sentido de dificuldades, quando, né, nós temos as nossas dificuldades em várias frentes. Eu acho que, e principalmente para nós três aqui, a questão de pai, né? Eu acho que isso acaba caindo como algo de muita referência para nós, né? Quando a gente pensa em várias referências profissionais, né? Mas a referência de pai, como São José para nós, eu acho que essa é a maior referência. Pelo que foi a situação, como foi, aonde foi e a responsabilidade. E aí eu acho fantástico, porque pensa bem, eu comentei sobre os ataques da igreja, as dificuldades da igreja, o Papa recebe uma inspiração divina, São José logo depois aparece de alguma maneira. Hoje, a nossa igreja doméstica, que é a família, está sendo muito atacada.
E esse é o momento de pedir a São José a intercessão. É exatamente isso. É o ataque que está sendo feito justamente às nossas famílias. O contexto família, né? A ideia de família, a criação, tudo isso de filhos está sendo atacado. Por que não buscar esse auxílio do E eu céu? acho que o principal para nós é você, pai aí que está assistindo, que às vezes se coloca em situações que se pergunta tanta coisa. Eu acho que esse exemplo de São José vem o desafio. Por que você não lê um pouquinho do que foi para São José através desse livro que o Cássio nos mostrou aí? Você que às vezes não participa tanto na igreja, mas às vezes por uma curiosidade ou outra que está vendo esse episódio nosso hoje, tentar conhecer um pouco mais desse santo, né? Desse homem que tinha tudo para poder abandonar, virar as costas, tudo para poder desistir, tudo para poder desanimar, tudo que tinha do seu negócio, ele deixou tudo de lado. Para quê? Por algo muito maior. Bonito. O homem hoje que está ouvindo, assistindo, realmente isso que você colocou é muito inspirado por Deus, porque esse padre, o Father Calloway, que escreveu o livro, ele diz exatamente isso. Uma análise dos dados dos Estados Unidos. Uma família onde a mulher, a mãe, direciona a religião, quando as crianças crescem, essa família, a criança, né, ou as crianças ali envolvidas nessa família, tem chance de permanecer na igreja em torno de 30%. Só. Quando é o homem que direciona a fé, a religião, isso chega a quase 80% Eu já tinha de escutado. preservar a fé. Hoje os pais, né, que estão aqui nos ouvindo, realmente que assumir esse papel de que depende da gente a transmissão da fé, a transmissão da nossa religião. Eu já tinha escutado isso, eu não sabia que era o Calloway que tinha falado. Então é uma diferença brutal. Muito. Você quer os filhos caminhando na fé? Não adianta deixar só a esposa levar isso. E quantos que a gente viu, quantas famílias assim, e você for olhar mesmo, a perspectiva ela é da nossa vida, né? Quantas famílias que a mãe levou os filhos e o pai tinha lá a sua mania de não, a mãe já leva lá, eu fico aqui com o meu futebol, eu fico aqui com o meu barzinho, eu fico aqui com meus amigos. E como que essas famílias estão hoje? É muito simples, é muito fácil. Não precisa de muita estatística. Não precisa de muita estatística, né? É real isso, né? Eu acho. Então São José é um modelo aí para todos os pais, né, que estão hoje para seguir ele mesmo, né? Exatamente, é isso que eu ia falar. E para você que está escutando a gente. Então, o que eu vou pedir para São José? E para encerrar também, assim, igual o Cássio falou, eu acho que a gente tem que pedir tudo, mas se você é um pai que tá vendo que a sua família tá desestruturada, pede para São José. Porque ele foi o grande pai da grande família, assim, vamos. Existem formas de adoração, de devoção a São José, isso que você comentou, a consagração é uma delas. A novena São José é muito poderosa. Trabalho, né, Cássio? Porque, querendo ou não, São José era um cara trabalhador. Então, se você São José Maria Escrivã falou um monte, que é o fundador do Opus Dei ali, né, em relação à importância da santificação pelo trabalho. E quem é o modelo para isso? São José. Então, peça tudo para São José, mas, assim, a sua família e o seu trabalho pede a intercessão de São José. Eu, daqui para frente, eu tenho... Bora ler o livro, Tchê? Eu já vou comprar esse livro. Muito esse bem. Livro eu já vou comprar. Então falamos da devoção, tem a trintena de São José, que é muito bonita. 33 dias. São 33, mas a trintena realmente são 30 dias que você faz oração por um pedido específico. E a novena, os 9 dias que você está ali. Então busque algum conhecimento, busque a intercessão de São José. O seu pai espiritual, o nosso pai espiritual, né? Então, acho que nós encerramos assim, né, Renato? Opa, mais do que encerrado, né? E que São José rogue por nós. Rogue por nós. Como nós dizemos, São José, valei-me São José, Valei-me né? São José. Nessa nossa caminhada de criação de filhos, de busca no dia a dia para nossa salvação. A você que nos acompanhou, então, muito obrigado mais uma vez. Leve esse tema aí para os seus conhecidos e que São José interceda pela sua vida, pela sua família. Amém. Amém.